Muito bem, meus irmãos, chegando aqui com a aula 8 na classe de adolescentes, a resistência contra a tentação. Fique ligado na aula, que mais para o finalzinho nós teremos aí uma dinâmica muito bacana para você aplicar na sua sala de aula. O texto bíblico está em Mateus 4, versículos de 1 a 11. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Hebreus 12, 3 e 4. É o texto em destaque da lição de hoje. Tá? Após ser batizado por João Batista no Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Depois de 40 dias e noites sem comer, o Filho de Deus ficou com fome. Satanás aproveitou essa ocasião para tentá-lo. O objetivo do diabo era investir contra o mestre de Nazaré, a fim de que ele desviasse do caminho de obediência à vontade do Pai. Mas em cada situação que Jesus foi tentado, ele se submeteu à autoridade do Pai, ao invés de se entregar aos caprichos de Satanás. Então, nós vamos perceber aqui como que Jesus foi tentado, e nós vamos perceber como que ele venceu a tentação, e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Enfrentando a tentação. Interessante que Jesus acaba de ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, ouvir a voz do Pai, este é o Filho amado em que me comprazo, e a Bíblia diz, e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso não é interessante? Isso não é meio que controverso? Mas nós vamos perceber que é exatamente assim que funciona. Irmãos, vou colocar a foto aí da camiseta, eu e a minha esposa, essa camiseta que eu estou usando aqui, mas essa foto que está aparecendo aí para os irmãos, tá certo? É o mais novo lançamento aqui do canal, Fala Denão. Quer adquirir a sua? Chama a gente aqui no WhatsApp e a gente conversa aí sobre mandar, que cor que você quer, que tamanho, enfim. Enfrentando a tentação. O texto bíblico relata ao menos 3 situações de tentação de Jesus no deserto. A primeira tentação relata que o nosso Senhor foi tentado a partir de uma necessidade física. Tá? Então, Jesus estava com fome. E o inimigo se aproveita desta necessidade para oferecer, para fazer uma oferta, para tentar. Tentar aqui é tentar a índole de alguém, é tentar o caráter de alguém com a intenção de fazê-lo cair. É diferente da tentação em Tiago 1, quando Deus tenta, embora a palavra tentação ali não é a mesma aplicada aqui. Ali é tentação no sentido de prova, de teste, de experimentar a fé para fortalecer a fé. Quando o inimigo nos tenta, ele experimenta a nossa fé com a intenção de nos fazer desistir, com a intenção de nos fazer cair. Essa é a intenção do maligno. E isso é muito complicado. Por quê? Porque ele oferece algo a Jesus a partir de uma necessidade física de Jesus. Ele não oferece algo a Jesus que Jesus não precisasse. Jesus, como homem, precisava se alimentar. Agora, a grande questão é como? Porque para Deus, os meios também são relevantes. Há um ditado popular que diz que os fins justificam os meios. Para Deus, negativo. Para Deus, os métodos, os meios, a maneira como alcançamos aquilo que necessitamos, conta e conta muito. Então, Jesus usa as Escrituras para rebater o inimigo. Isso me alegra muito. Jesus não usa uma palavra profética. Jesus não usa um rodopio espiritual. Jesus não usa uma frase filosófica. Não! Jesus usa a palavra de Deus para nos deixar bem claro que para resistir e vencer as tentações do inimigo, somente pelo poder da palavra. E aqui entra aí a primeira questão para adolescentes. Jesus usa a palavra porque conhecia a palavra. Esse é o problema. Nós queremos vencer a tentação pela vontade de ser santo. Mas vontade de ser santo não nos ajuda a vencer a tentação. Quem quer de fato ser santo, se enche, se alimenta da palavra, lê, pesquisa, estuda,
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é poderosa, é viva e eficaz. Se enche da palavra, porque é pela palavra que temos poder e autoridade para vencer as tentações, tá? Então, a carne é fraca, mas é para ser controlada, não saciada. Então, nós temos os nossos desejos. Mas Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e ele diz assim, capítulo 4, versículo 3. Ele escreve aqui, 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo da lascívia, ou seja, que vocês saibam controlar os desejos, tá certo? E não que sejam controlados pela carne, controlados pelas necessidades, tá certo? A segunda tentação foi acerca da confiança no Pai, tá? Então ele fala, se você é filho de Deus, jogue-se daqui. E veja que Satanás usa as escrituras, cuidado. Hoje em dia tem pessoas que chegam até nós para questionar a nossa fé e citam a Bíblia. Eles citam a Bíblia. E não, a Bíblia diz isso aqui. Cuidado, cuidado. O inimigo é astuto, ele arma ciladas. Tá bom? Então Jesus vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele vai tentar com a questão do reino. Enfim, em tudo isso aqui, Jesus conhecia o Pai. E ele não se deixa levar pelas artimanhas do maligno, porque ele conhecia qual era a vontade do Pai para a sua vida. E é melhor passar fome do que ser saciado pelo inimigo. Quem se priva por algum momento de se alimentar com os manjares do inimigo, pode ficar tranquilo que no final o próprio Deus servirá a nossa mesa e saciará nossa fome e todas as nossas necessidades. O segredo aqui é ser fiel à vontade e à palavra do Pai. Somos atraídos pelos maus desejos. A gente coloca muito a culpa na tentação. Mas preste atenção. Todos os dias o cristão enfrenta uma batalha interna que pode refletir no seu corpo. O apóstolo Paulo explicou isso em sua carta aos Romanos. Pois eu sei aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de minha vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-la. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Ele ensinou que a nossa má natureza nos impele a agir de forma contrária à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Vamos ver? Tiago 1. Ninguém sendo provado diga de Deus, sou tentado. Porque Deus a ninguém tenta. Não é isso que diz aqui a palavra de Deus? Olha aqui, ó. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, o seu próprio desejo. Quando esta o atrai e seduz. Tá? Então, eu não consigo resistir à pornografia. Porque você está alimentando o seu desejo. Porque você está se deixando seduzir pelo seu próprio desejo. E como é um desejo natural, principalmente adolescentes, mas todo mundo, a sexualidade está em todo mundo. Esse desejo natural de saciar a nossa sexualidade, nós muitas vezes, já que é natural, e no mundo de hoje, então não é pecado, desenvolva a sua sexualidade. Aí a pessoa diz, mas eu não resisto à tentação, porque você está alimentando o seu desejo. Então, o desejo não pode falar mais alto, o desejo tem que ser controlado. Isso fala de alguém que é cheio do Espírito Santo, que portanto tem domínio próprio, inclusive, sobre os seus desejos. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Tá? Então, se o desejo não for controlado, ele dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tá? Então, Jesus está mostrando dependência de Deus. Jesus está colocando a vontade do Pai acima dos próprios desejos. Jesus está exercendo o domínio próprio, ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo para resistir todas as tentações e confiar plenamente no sustento do Pai.
Qual o caminho da tentação? Eu já li até esse versículo aqui antes, né? Que as pessoas são tentadas quando são atraídas. Fica claro que a tentação geralmente parte dos nossos pensamentos e sentimentos. Tá? Aqui, ó. Aqueles pensamentos e desejos que você tem bem oculto, mas ninguém sabe. E esses pensamentos e sentimentos que são alimentados pelo quê? Essa é a grande questão. O que está alimentando as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos? A tentação, ela vai ter poder quando ela encontrar um terreno fértil para agir. Não é? Então o inimigo, ele é astuto. Ele sabe de que estamos nos alimentando. E aí ele vai usar estas brechas que nós damos, através do que assistimos, do que vemos, do que lemos, aonde vamos, com quem conversamos. Ele vai usar estas brechas para provocar a tentação. Eu costumo dizer que o inimigo, ele não faz nada mais do que provocar. Ele só dá uma provocada naquilo que a gente já tem uma inclinação, naquilo que a gente já está envolvido. Aí ele só vem daquele golpe de misericórdia e aí a gente cai. E aí a gente quer culpar o diabo. Então essa lição quer nos mostrar isso. Que Jesus, ele assume o controle da situação. Eu posso ser tentado. E serei tentado porque o diabo tem essa função. Mas eu vou resistir. Mas eu não vou ceder. Eu não vou permitir que a tentação tenha poder sobre a minha vida. Mas para isso, nós precisamos mudar aquilo que alimenta os nossos desejos. Aquilo que eu diria assim, que aguça, né? Aquilo que desperta os nossos desejos. Certo? Então é muito importante. E aí ele fala que o pecado sendo consumado gera morte. Morte espiritual, morte física, enfim. Consequências desastrosas. Quantas pessoas perderam sua fé e outras perderam sua vida porque não resistiram à tentação. Ninguém cai de uma vez. Ninguém cai de uma hora para outra. A tentação, os desejos, eles atuam dentro de nós de maneira gradual. Por isso que a gente tem que vigiar para não cair em tentação. Isso é tão sério que Jesus nos ensina a orar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos fazer essa oração e também mudar o roteiro da nossa vida, que abre espaço para sermos presa fácil para o inimigo nos derrubar. Não ceda. O que levou Jesus a recusar as ofertas de Satanás? A resposta é clara. Para Jesus o seu reino não é deste mundo. Ele recusou para si um reino terreno, construído de artifícios humanos e políticos, de onde receberia glória e honra deste mundo, a fim de receber um reino que é espiritual, que opera no coração daqueles que o temem e o reconhecem como Senhor e Rei. Então, Jesus não cede às tentações, porque o plano de Deus para a vida dele, ele entendeu que era muito maior. E claro, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos mostrar aos adolescentes, nós mesmos precisamos entender que nós precisamos resistir às tentações. Não ceder às tentações. Por quê? Porque a tentação visa derrubar. E para derrubar, ela usa coisas momentâneas. Ela usa coisas instantâneas, que rapidamente produz, principalmente prazer e alegria. Mas é algo momentâneo. Por quê? Porque depois da queda, vem a culpa, vem a consequência, vem a morte. Então, vale a pena resistir à tentação. Nós somos chamados para resistir à tentação, porque o nosso reino também não é deste mundo. Ah, mas todo mundo está fazendo, na escola estão fazendo, as menininhas estão se vestindo, os garotos estão fazendo isso, tal. Mas o nosso reino não é deste mundo. Então nós não podemos agir como eles. Nós não podemos ceder às tentações para nos igualarmos aos outros. Numa geração iguais, nós somos chamados a ser diferentes. Bom, um apanhado aqui então sobre a questão da tentação, que pode vir por meio de diversos elementos, músicas, filmes ou pessoas. A gente tem que tomar esse cuidado, não ceda à tentação. Inclusive, dentro da igreja,
Cuidado com a tentação da sede que tem entrado dentro da igreja, fazendo pessoas caírem e fazendo pessoas serem tropeço, pedra de tropeço para que outros possam cair. A adolescência é um excelente momento para falarmos sobre isso, que eles aprendam a serem fiéis ao Senhor e que não provoquem a sensualidade, porque tem sido um agente de tentação, de queda para muita gente dentro da igreja. Bom, qual é a dinâmica que eu falei? Que ela é muito interessante, que você vai fazer aqui. Você vai fazer 2 bolos. Não importa o tamanho do bolo. 2 bolos. Um bolo, por exemplo, um bolo de fubá, normal, sem cobertura, sem nada. Tá bom? Você vai fazer ele. O outro bolo, ou outro pedaço do bolo, não sei. O importante é que você vai mostrar 2 coisas. Um bolo de fubá, sem recheio, sem cobertura, sem nada. E um outro bolo, gente, mas com uma cobertura. Pensa numa cobertura. Uma coisa linda mesmo, tá bom? Pensa em uma cobertura maravilhosa, chantilly, aquela coisa de chocolate, aquela coisa linda mesmo. Para quê? Para que quem olhar aquilo vai crescer os olhos aonde? No bolo que está enfeitado. Leve isso para a sua turma, seja na EBD, seja no devocional, pequenos grupos, células, leve lá para a turma, certo? Coloque sobre a mesa, quando todos estiverem reunidos. Pergunte, quem quer bolo? E veja a reação deles. Provoque eles de maneira que, com certeza, a maioria vai querer qual bolo? Tá? Vai querer o bolo todo enfeitado. Chama 2 pessoas e veja qual bolo que eles querem. Chama 2 pessoas, não. Veja qual bolo que alguém ali quer. E escolha lá uma pessoa. Qual bolo que você quer? Ah, eu quero o bolo enfeitado. Ah, você quer o bolo enfeitado? Legal, vem aqui você. Pergunte para ele, por que você quer o bolo enfeitado? Aí ele vai falar, ah, eu quero um bolo enfeitado, porque o bolo enfeitado, é gostoso, pô, chocolate, aquele lá é só de fubá, tal. Bom, aí é legal que esse bolo seja pequenininho, né? Para ele comer o bolo todo, certo? Dê o bolo para ele. O detalhe é que quando ele mordeu o bolo, nós esquecemos de falar que a gente recheou. Você vai rechear esse bolo por dentro, sabe? Coloca jiló, quiabo, sal, coloca coisa ruim dentro desse bolo, certo? Então ele vai morder aquele chocolate por fora, mas a hora que ele descer os dentes no bolo, que pegar, sabe? Pensa aí, cuidado. Tem gente que põe pimenta, cuidado, por causa de alergia e tal. Mas coloca coisa que não tem a ver com o bolo, certo? Que não seja doce, coisa sem graça. Coloca lá dentro um pedaço de beterraba cozida, sei lá, e faça ele morder. Claro que ele vai ficar chocado, vai dizer, nossa, ô louco, que bolo ruim. Tá vendo? Você escolheu pelo que viu. E na sua visão externa, esse bolo enfeitado era o melhor. Quando na realidade o bolo bom é aquele outro que não tem enfeite, mas ele também não tem armadilhas. Isso significa que nós temos que tomar muito cuidado, porque a tentação trabalha com a lei da atração, e nós somos atraídos pelo que vemos e pelo que ouvimos. Então, se nós não quisermos cair em tentação, precisamos tomar cuidado com o que estamos vendo e com o que estamos escutando, para não sermos atraídos por coisas lindas e maravilhosas, mas que o envolvimento com elas produz morte, produz tristeza, produz feridas. Deus tem uma vida de felicidade para todos nós. Amém? Essa é a dinâmica de hoje. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa, teus alunos, teus negócios. Assista a conta, compartilhe. Até a próxima. Um grande abraço. Deus abençoe.